Bom, galera, o lançamento das novas Intel Arc não empolgou muito quando o assunto é performance, especialmente o preço que elas chegaram. Mas tem uma novidade aqui bem relevante que a gente prometeu que ia testar e a gente vai testar. Então, senhores, vou mostrar para vocês o novo codec, o AV1. Esse aqui é o primeiro hardware que a gente tem disponível para testar que acelera essa tecnologia. Vou explicar por que ela importa, como ela funciona e como os streams vão melhorar bastante daqui para frente, quando vocês comprarem uma com suporte. Bom, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa bem relevante para quem está pensando em fazer tanto streaming como também gravar e salvar os seus gameplays. Mas ainda não está disponível. Isso vai ficar para quando você comprar uma placa de vídeo que dê suporte a essa tecnologia. E quando esse momento chegar, a gente ajuda você. Então aqui no link da descrição desse vídeo está a nossa extensão, o Economize com o Adrenaline. Com ela você consegue encontrar os preços mais baixos de um produto, também pode ver históricos de preços. Tem várias ferramentas aí que dão uma ajuda para quando você precisar de um hardware com suporte AV1, dentro do possível você economizar o máximo. Então dá uma olhadinha, tá no link na descrição desse vídeo, é só clicar lá. Bom, voltando para o assunto do vídeo. O que é o AV1 e por que eu preciso me importar com ele? Aqui a gente vai ter que entrar numa discussão sobre codecs. Essa sigla quer dizer codificação e decodificação. É quando você pega um sinal e transforma ele em outra coisa baseado num código. E tá, por que eu tô falando sobre isso? É porque esse mecanismo é indispensável para fazer lives. Isso acontece porque o seu jogo, quando tá rodando ali na sua tela, aquela imagem, ela não pode ser simplesmente enviada diretamente pro YouTube, pra Twitch ou pra onde você tá, ou mesmo salvar no seu HD. Isso acontece porque ela tem muita resolução. Como a gente está acostumado a gravar já usando mecanismos de compressão, vocês não fazem ideia, mas volta e meia aqui no Adreno a gente faz a captação com a tecnologia lossless, né? Que é quando a gente não joga nada de informação fora, e o resultado é meio assustador. Então eu até fiz uma estimativa aqui. Se a gente captura lossless em 4K a 60 frames, a gente usa 1 GB por segundo. Seria mais ou menos assim, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB. Seu HD que lute. Não tem como. É muito grande mesmo para você salvar no seu computador. Agora eu quero que você imagine isso na sua conexão com a internet. Não tem como você trabalhar sem alguma redução. E é por isso que vários dos codecs vão ter o que a gente chama de lossy. Meio perdendo assim, sabe? É tipo quando a gente tem as ferramentas aqui no Adreno e a gente não acha mais, a gente perde umas coisinhas, acontece. Então, os codecs lossy, eles vão perder um pouco de informação. Mas isso é muito importante porque isso torna viável que isso aconteça. Então, por exemplo, nós temos a tecnologia do AVC, que eu sei que vocês estão pensando, não é acidente vascular cerebral. Na verdade, é Advanced Video Codec, que também é um nome que envelheceu mal porque ele não é tão avançado assim. Mas quando eles pensaram nesse nome, ele era avançado. Ele vai pegar o vídeo e vai comprimir dentro do possível usando algoritmos e alguns padrões para tentar entregar um vídeo final com um tamanho menor do que 1 GB por segundo. Como ele faz isso? Ele normalmente vai tentar, dentro do possível, reaproveitar informações. Então, por exemplo, neste vídeo que vocês estão vendo nesse exato momento, tudo está em torno de mim aqui, provavelmente nunca foi atualizado. Se o codec que você está assistindo isso for eficiente, ele percebe que o fundo não está mudando nunca aqueles pixels, então ele não precisa trocar. Então ele está, sei lá, 3 minutos sem trocar um dos pixels lá no canto. Tava, agora ele trocou. Então, esse é um exemplo de como ele consegue economizar, porque tem informação que você consegue descartar sem perder qualidade. Para comprimir 1 GB por segundo para algo viável, todos os codecs têm uma perda de qualidade. E o AVC, principalmente ali quando está operando, por exemplo, essa captura aí está a 6.000 gigabits por segundo, é um Full HD 60 frames, e vocês podem perceber como ele tem uma compressão, tem principalmente um granulado esquisito em algumas texturas, a vegetação não tem tantos detalhes, então, sim, não é só coisa inútil que é perdida. Deixa eu atualizar o pixel aqui da esquerda também. Tem coisa que faz falta e o vídeo fica feio. Uma solução para isso foi uma nova geração, uma tecnologia mais recente, que é o HEVC, que é o High Efficiency Video Coding. High Efficiency, né, seria então codificação de vídeo de alta eficiência. Essa sigla também vai envelhecer mal, porque ele já não vai ser o codec mais eficiente ao longo desse vídeo, mas ele melhorou isso bastante. Então, aquele mesmo cenário que vocês estavam vendo em 6.000 KB por segundo, quando troca para o HEVC, você olha lado a lado, é melhor, ainda não é perfeito, mas se você coloca um do lado do outro, fica melhor. Quando a gente usa de referência a nossa captura sem compressão, principalmente se você, por exemplo, fica estático numa parte da cena, ou quando você pula principalmente lá para os cantos, onde nessa cena a vegetação está se movendo muito rápido, o Forza tem muito efeito de blur, o resultado é melhor o HEVC, mas ele ainda está muito longe do que era aquela qualidade inicial. A vantagem é que muda muito também a compressão. Então, por exemplo, essa captura do benchmark do Forza Horizon 4, capturado em EVC e AVC, e HEVC e no AVC,
eles dois têm uma faixa de uns 20 a 45 MB, varia um pouquinho. A nossa captura lossless tem 5 GB. Então, como você pode ver, algumas centenas de kbytes por segundo a mais que você está fazendo, vezes, sei lá, 100. Eu não fiz a conta. Mas muda muito o espaço que você precisa para você conseguir lidar com a captura lossless. Então, por um lado, a gente perdeu qualidade, por outro lado, ficou viável. Dá para salvar no seu HD, dá para mandar para Twitch e para o YouTube sem a sua quebrar. A sua operadora de internet vir à falência porque um único consumidor está usando toda a largura de banda para América do Sul. Mas agora vem a questão. É aqui que entra o AV1. Eu dei toda essa volta para chegar aqui. Eu disse que o HEVC ia ter um nome que ia envelhecer meio mal, porque isso aqui é um codec mais eficiente. O AV1, ele é uma cooperação entre várias empresas, várias gigantes de tecnologia. Então, a Intel é uma das que está dentro, mas também está a Nvidia, também está a AMD, também está a Google, Microsoft. Todas as principais Big Techs estão dentro desse consórcio. Então eles estão trabalhando em conjunto para trabalhar nesse padrão, para que todo mundo consiga ter seus hardwares e seus produtos funcionando bem nesse protocolo, que vai ser melhor. E é o que a gente vai testar aqui, porque essa placa é a primeira que tem hardware para acelerar. Porque se por um lado o AV1 tem a vantagem de prometer uma compactação mais eficiente, melhor uso de largura de banda e um resultado visual melhor, ela tem uma contrapartida negativa que você precisa de hardware acelerando essa compactação e descompactando. Então, se a gente tentar em outros hardwares, a gente só vai ter disponível nesse momento nessa modesta placa que faz algo que uma 3090 Ti não consegue, porque a 3090 Ti não trabalha nesse padrão. Então, por exemplo, o NVENC, que a gente fala muito aqui no Adrena como ele é um bom padrão para você fazer os seus streams, ele opera no HEVC, ou às vezes chamado H265. E outra vantagem bem importante que eu curto muito, por ser chegado nesse mundo do open source e do software livre, como é um padrão aberto, é muito mais fácil das empresas incorporarem eles nos seus produtos e nas suas plataformas, nos seus softwares e seus hardwares. Por enquanto eu só falei da teoria. E como é que é isso na prática? Nós fizemos um teste usando a nossa bancada de testes de placa de vídeo. Então usamos aquela bancada com o Ryzen 9 5900X, onde a gente testa sempre os nossos gameplays. Ligamos o Resizable Bar para ela ter alguma chance e rodamos 2 testes. Nós testamos no Rainbow Six Siege e também no Forza Horizon. E capturamos em 3 modos diferentes. Nós capturamos com o AVC, de novo, não é acidente vascular cerebral, tecnologia mais antiga, H264. Capturamos também com a HEVC, porque o Intel Xe está dando suporte a esses codecs também. Ela acelera, faz a compactação e decompactação deles. Não, codificação e decodificação deles. E também tem suporte ao AV1. Então nós capturamos nesses 3. E também usamos de referência dois níveis de compactação diferentes. Então nós trabalhamos com 6.000 KB por segundo e também 3.200 KB por segundo. Por que os 6.000? Esse é normalmente o valor que a Twitch e o YouTube vão recomendar para você fazer o seu gameplay em Full HD a 60 frames. É uma compactação que eles vão recomendar que você configure o seu computador. Esse valor basicamente está dizendo quantos dados a gente aceita que a codificação use por segundo. Então é meio que como a gente espreme o negócio. Então se eu digo que ele pode operar 6.000 KB por segundo, o codec vai trabalhar para fazer que ele não gaste mais do que 6.000 KB por segundo quando está ali decidindo o que fica e o que joga fora. Quando a gente muda para 3.200, a gente está complicando muito a vida do codec. Ele vai ter que jogar muito mais coisa fora e fica muito mais difícil o resultado final ser bom. Então, começando olhando primeiro para as tecnologias mais antigas, a gente tinha dado uma pincelada ali na entrada, mas o Forza Horizon 4 rodando em 6.000 KB por segundo, a gente vê principalmente comparado com a tecnologia lossless, que a gente perde muita informação, especialmente no AVC, enquanto que o trabalho feito ali com o HEVC não sai tão mal, mas é perceptível, principalmente em objetos que se movem mais. Então o carro tá ok, porque o carro tá no centro da cena e ele consegue reaproveitar mais dos pixels de uma cena para outra. Agora as laterais, que tem efeito de blur, que tem vegetação, textura é bem difícil de acompanhar também. Quando você tem cada pixel mudando em relação ao anterior, é difícil você otimizar isso. Então os cantos ficam já com uma certa defasagem. E hora de ver o que o AV1 pode fazer. Então, comparando o AV1 com a tecnologia mais recente atual, que é usado no NVENC, que é usado também pela AMD, o H265, a gente vê como tem ganhos. Especialmente no carro, onde tem pouco movimento, o AV1 tem uma nitidez muito boa e principalmente nas laterais. Então, quando a gente para observar o que ele está conseguindo fazer com a vegetação nos cantos, ele está fazendo um trabalho melhor. Ainda não é perfeito, porque não tem como fazer milagre com os kbytes por segundo que a gente está disponibilizando. Ele compactou o que pôde, mas ele conseguiu jogar menos informação fora. A gente vê melhor algumas formas nas laterais,
no AV1 versus o que o HEVC faz, e claro, só não vai ter como bater o lossless, porque se você não joga nada fora, a imagem é perfeita. Mas já é um trabalho melhor em cima disso. E a gente fez um segundo teste para ver o quanto essa evolução do AV1 impactaria se nós dessemos uma situação mais desafiante. Então nós colocamos para operar então em 3.200 KB por segundo, onde o AVC tem basicamente um AVC, o HEVC tem um resultado ruim, muito ruim, praticamente inutilizável numa cena com muito movimento, e o AV1 não tá bom. Eu não vou dizer que o que ele fez é bom, mas não é inútil como acontecia com os outros dois codecs. Ele quase se aproxima ao que o AVC faria em 6.000 KB por segundo. Ou seja, com a metade da largura, metade dos dados disponíveis, ele conseguiu manter praticamente o mesmo nível de informação que o Advanced Video Codec, eu disse que esse nome ia envelhecer mal, era capaz de entregar. O HEVC ainda entrega algo melhor em 6.000 KB por segundo, mas, de novo, ele está usando o dobro dos KB por segundo para isso acontecer. Ok, supimpa, se vocês queriam ver isso em 4K, não tem como, porque é um A380, tem performance só para Full HD no médio, então nós demos preferência para essa tecnologia, então a gente vai ter que esperar um hardware mais potente para ver como essa compactação fica em 4K. E a outra dúvida que deve ter aparecido para vocês é, e a performance? O que muda na performance quando eu uso o AV1 versus outros codecs? A gente testou todas essas capturas que a gente fez do AVC, do HEVC e do AV1 tiveram zero impacto em performance. Então, o Intel Arc ele leva o mesmo tempo para codificar o vídeo, seja em AV1, seja em HEVC, seja em AVC. Tanto faz, ele realmente tem o mesmo nível de performance. Então, nós comparamos com o nível de performance antes de ter a captura rolando. E para uma base de dados de comparação, para a gente ter uma ideia de como o Intel Arc está saindo, a gente pegou de referência uma placa de entrada da NVIDIA, agora usando o NVENC, para ver o impacto de performance que as duas sofreriam. Então, começando, dando uma olhada em Rainbow Six Siege, nós temos então a 1650 que a gente usou de referência, ela bate 212 frames de média. Quando ela tá usando o GeForce Experience para gravar via NVENC, ela cai para 195. Isso é um impacto de 8% de performance, dentro daquela margem que a gente normalmente indica. A gravação via NVIDIA vai ficar abaixo dos 10% a perda de performance. E nesse primeiro teste, gravar não impactou em nada no Intel Arc. A variação foi de 1%, foi margem de erro. Então, nesse cenário, ligar a codificação e decodificação não modificou nada do funcionamento da A380. Ela continua, claro, perdendo para 1650, que mesmo gravando tem mais performance que ela, mas é interessante ver que não caiu o desempenho da placa fazendo a captura e rodando o benchmark do Rainbow Six Siege. O segundo teste que a gente rodou também foi o próprio Forza, que a gente já foi mostrando para vocês ao longo do vídeo também. Aqui nós tivemos, foi a vez da NVIDIA se sair melhor. A 1650 rodou a 110 frames em Full HD qualidade média e caiu singelos 4%, abaixo da nossa margem de erro, caiu para 105 frames, gravando com um NVENC. A 380 sentiu um pouquinho mais o impacto de ter a captura rolando enquanto o gameplay está acontecendo, então ela rodava a 89 frames. Quando a gente começou a captura gravando com a AV1, ela caiu para 81, uma perda de 9% de performance, ou seja, tá começando a ter um indicativo aqui que o hardware que a Intel colocou para fazer captura, codificação e decodificação de gameplay vai se comportar parecido com o que o NVENC se comporta da NVIDIA. Coisas de menos de 10% a perda de performance em alguns cenários que parece que nada aconteceu, porque ela está desempenhando basicamente o mesmo nível de desempenho. Bom, galera, e agora? Preciso comprar um Intel Arc para ter NV1, para você ter suporte ao AV1? Nesse exato momento, sim. Se você quiser isso no PC, o suporte chegou primeiro nelas, porque desde que o protocolo foi fechado, esse é o primeiro grande lançamento. E a Intel saiu na frente por está aí no contrapé de AMD e de NVIDIA. Mas como eu comentei, o AV1 tem dentro do consórcio de desenvolvimento dessa tecnologia tanto a NVIDIA quanto a AMD. E elas, obviamente, vão implementar o codec em suas placas. Quer dizer, às vezes a AMD não coloca em os produtos. É por isso que, inclusive, o meu comparativo é só com a NVIDIA. É porque a 6400 e 6500 XT não tem codificação e decodificação. É um daqueles cortes que a gente reclama que essas placas não deviam ter sofrido. Então ela não entrou no comparativo por causa disso. Mas eu acredito que a próxima geração 7000 eles não deixem ninguém de fora da festa e coloquem essa compactação, codificação e decodificação em AV1 em todos os seus produtos Radeon série 7000, assim como a NVIDIA dificilmente não vai pôr suporte a todas as placas da série 4000. Galera, no futuro, quando vocês estiverem montando seus próximos PCs e estão de olho em fazer streaming, fazer gameplay, o AV1 é muito mais eficiente do que o AVC e o HEVC que está sendo usado agora. E detalhe, eu mostrei para vocês um dos piores cenários para ele, porque ambos os benchmarks têm bastante movimento, apesar que em algumas partes um
pouquinho mais estáticas, vocês vão ver que até mesmo os 3.200 KB por segundo vão se sair bem. Porque principalmente o Forza é muito movimentado, então é difícil compactar. Mas, por exemplo, para um vídeo como esse aqui, com muito da tela, muito dos pixels, quer dizer, reduzir a quantidade deles que não estavam sendo trocados de novo, com muitos dos pixels não tendo que ser atualizados, ele podendo compactar e dizer que esse ponto vai ser preto do início ao fim do vídeo, 3.200 KB por segundo pode ser bem viável para um Full HD 60 frames, e quem sabe você operando a 10.000 KB por segundo dê para levar um 4K a 30 frames, então vai baixar bastante o consumo de largura de banda, vai tornar viável gameplays que consomem menos internet e entregam mais qualidade. Então fique de olho, os futuros lançamentos é um motivozinho a mais para quando você for atualizar sua placa de vídeo. Galera, para mais testes vocês podem ir no link na descrição desse vídeo, tem lá nosso artigo com as imagens para vocês verem os comparativos, os benchmarks e tudo mais. E para mais testes é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente põe esse carinha para mostrar os seus serviços, mostrar as novas tecnologias. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!